Olá, meu nome é Henrique Corrêa, eu sou autor de um novo livro lançado pela editora Atlas chamado Gestão de Rede de Suprimentos, e eu estou aqui para conversar com você um pouquinho a respeito de por que essa área do conhecimento tem evoluído para se tornar uma das principais preocupações na agenda dos executivos das empresas hoje em dia. Na verdade, o jeito que eu enxergo essa área é uma evolução da forma tradicional que a gente enxergava a gestão de operações. A gestão de operações originalmente nasceu absolutamente manufatureira, sendo que o desenvolvimento das primeiras técnicas de gestão de operações visavam permitir a criação do que se chamou mais tarde mass production nos Estados Unidos, ou produção em massa. Então, qual que era o espírito de gestão de operações nessa parte do tempo, nesse período do tempo, começo do século XX? Pessoas como Frederick Taylor, que era um consultor na área siderúrgica, Henry Ford, foram pessoas que estudaram bastante intensamente formas de fazer o trabalho, formas de produzir aço, formas de produzir automóveis, de forma que esses automóveis, esse aço, tivessem um custo baixo o suficiente para permitir que uma quantidade maciça de pessoas pudesse se beneficiar do uso desses produtos. Então, a ideia inteira de gestão de operações era se debruçar sobre a operação em si e achar formas mais eficientes de fazê-las. Bom, o que aconteceu ao longo do tempo foi que, em torno do final dos anos 20, de 1920, ou da década de 1920, o Henry Ford aprendeu, talvez de uma forma dura, que aquela abordagem não estava mais adequada para os novos tempos. Os Estados Unidos do início do século tinham mudado, as pessoas estavam com maior disponibilidade de dinheiro para gastar com seus produtos e não estavam mais dispostas a abrir mão de variedade por preço baixo. Alguns de vocês devem ter ouvido falar essa brincadeira já, de que naquela época você podia ter qualquer carro de qualquer cor, desde que fosse um carro preto, modelo T, porque era o único carro que a Ford produzia. Bom, o principal concorrente da Ford da época, que era a General Motors, começou a notar isso e começou a oferecer uma gama de produtos que ia mais de acordo com as necessidades de determinados nichos de mercado, que estavam inclusive dispostos a pagar mais por esse produto. De certa forma, isso representou a primeira necessidade, a primeira manifestação de necessidade da área de operações cruzar fronteiras. E a gente vai ver que a tendência dos primeiros tempos da gestão de operações até a gestão de rede de suprimentos é um contínuo exercício de cruzar fronteiras. Que fronteiras são essas que inicialmente tiveram que ser cruzadas? As fronteiras entre funções dentro da organização. Se não há uma melhor forma de fazer um produto, como o Frederick Taylor pregava, para conseguir baixar custos dos produtos, se eu preciso, com diferentes produtos, atender a diferentes necessidades do mercado, eu preciso entender quais são essas necessidades do mercado e alterar as formas que eu produzo, os vários produtos, para que esses produtos individualmente atendam a esses segmentos de mercado. Então, passou a ser necessário que a área de operações cruzasse fronteiras funcionais para alcançar o pessoal de marketing, que, de certa forma, faria essa tradução das características demandadas pelo mercado em características dos produtos para que a gente conseguisse contingentemente, essa é a palavra que se usa conceitualmente para falar isso, que a gente conseguisse contingentemente atender a esses segmentos de mercado diferentes. Esse foi o surgimento de uma sub-área de operações chamada estratégia de operações. Eu preciso ligar o mercado com as minhas operações internas via interface com marketing. Uma outra evolução interessante, um pouquinho depois do cruzamento dos anos 50, foi a constatação
de que a área de serviços estava sendo, para a maioria dos países, responsável pela maioria da geração da riqueza. Então, se você pegar o produto interno bruto da maioria dos países, mais de 50% é referente, já era referente lá nos anos 50, à atividade de serviços. Então, a área de operações começou a olhar e falar, espera aí, a gente está se debruçando só sobre manufatura, quando a grande geração de riqueza da maioria dos países em desenvolvimento e desenvolvidos vem de serviços. Então, houve a necessidade de a área de operações contribuir com empresas de serviço, porque as empresas de serviço também têm as suas operações. Cada vez mais. Hoje em dia, se você analisar, uma empresa dificilmente vai oferecer exclusivamente produtos ou exclusivamente serviços. Na verdade, o que você compra das empresas é sempre um pacote que inclui produtos e serviços, né? Então, eu preciso, como gestor de operações, apoiar os gestores, né? Ou como um acadêmico da gestão de operações, apoiar os gestores no sentido de eles serem capazes de gerenciar tanto a parte de serviço quanto a parte de geração de produtos físicos. Então, a área de operações cruzou uma outra fronteira. Cruzou uma fronteira entre a parte serviços e a parte manufatura e a parte serviços dentro das organizações. Então, a gente incorporou o tratamento de operações de serviço. O mundo evoluiu, a globalização se instaurou, e como a globalização se instaurou, as fronteiras entre nações ficaram menos relevantes. Então, mais e mais, as empresas fizeram duas coisas. Primeiro, como as tecnologias ficaram cada vez mais sofisticadas, mais complexas, as empresas passaram a tender a concentrarem-se em determinadas e poucas atividades, chamadas atividades centrais, ou core activities, e terceirizar coisas que não estão diretamente relacionadas àqueles aspectos que contribuem para a competitividade dessas empresas. Então, aumentou o grau de terceirização. Então, como aumentou o grau de terceirização, como aumentou o número de atividades que eu contrato outras empresas para fazer, em vez de fazê-las todas eu mesmo, aumentou a necessidade de eu saber gerenciar as interfaces entre estas minhas fornecedoras e as minhas operações. Então, não só operações teve que quebrar ou cruzar as fronteiras funcionais dentro da organização, por exemplo, entre operações e marketing, mas agora operações têm que aprender a trabalhar em colaboração, em cooperação com várias outras empresas que perfazem essa rede de suprimentos que, em conjunto, vão ser responsáveis ou vai ser responsável pela produção desses produtos e serviços que os clientes querem demandar. Então essa foi um outro, vamos dizer, cruzamento de fronteiras entre diferentes empresas. Com isso desenvolveu-se o que se chama redes de suprimentos. Como eu tinha dito, em paralelo, a globalização se instaurou. Quando a globalização se instaurou, a diminuição das taxas dos protecionismos alfandegários permitiu, juntamente com a evolução das tecnologias de transporte e telecomunicações, que as empresas passassem a desrespeitar os limites, as fronteiras nacionais. Então as empresas, além de irem buscar outras empresas mais especializadas do que elas, para realizarem determinadas atividades que não eram ligadas às atividades centrais da empresa, elas passaram a procurar essas empresas em qualquer lugar do mundo em que elas estivessem. Então você viu não só um aumento da terceirização, né, em que você subcontrata várias empresas para fazerem partes do produto que você está oferecendo, mas essas empresas localizam-se agora ao redor do mundo inteiro. A necessidade de a gente passar a saber gerenciar não só operações de uma empresa, mas saber gerenciar operações de várias empresas que trabalham em cooperação para gerar esses produtos e serviços que a gente vai usar para competir no mercado,
seja onde for que estiverem no mundo. Bom, o fato de eu estar trabalhando com redes globais de suprimentos, mais do que com operações individualizadas, trouxe uma série de diferentes dificuldades e uma série de diferentes oportunidades. A área de gestão de rede de suprimentos explora exatamente como atacar essas dificuldades, como atacar esses desafios de gerenciar redes globais de suprimento, assim como capitalizar o máximo possível as oportunidades que isso traz. Por exemplo, oportunidades de comprar de fornecedores que consigam fornecer peças, produtos, serviços mais baratos do que os locais, mais rapidamente do que os fornecedores locais, mais confiavelmente que os produtores locais e, eventualmente, com maior qualidade do que os produtores locais. Como é que eu faço para lidar com algumas questões, alguns desafios que vêm junto com isso? Só para dar um exemplo para você. Cada vez mais é importante que as empresas atinjam não excelente desempenho num aspecto só, o lucro, do ponto de vista dos acionistas, mas também que elas atinjam bom desempenho em outros aspectos, como, por exemplo, a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social. Vocês talvez já tenham ouvido dizer do termo triple bottom line, né? Quer dizer, a linha de baixo do balanço em relação a três coisas: lucro, planeta e pessoas. Na hora que você terceiriza atividades para países que você não tem a certeza tenham os mesmos estándares que você tem domesticamente. Então, por exemplo, você terceiriza a produção de uma determinada parte do teu equipamento para o Paquistão. No Paquistão, lá no interior do Paquistão, de repente se descobre que tem determinados fabricantes que você está utilizando que usam mão de obra infantil. Como é que você age em relação a isso? É um desafio. É um desafio ético, é um desafio de responsabilidade social que tanto podem comprometer o teu desejo e a tua ansiedade por fazer a coisa certa, como podem prejudicar tremendamente o valor da sua empresa. Porque as pessoas estão cada vez menos tolerantes a empresas que não são responsáveis socialmente, que não são responsáveis ambientalmente. Outro exemplo para você. Você gerenciar uma empresa respeitando os contornos dessa empresa, as fronteiras dessa empresa, já não é tarefa trivial, todo mundo sabe disso. É difícil fazer com que todo mundo reme para o mesmo lado. E para gerenciar uma empresa só, você tem duas fontes de poder, pelo menos: superioridade hierárquica ou propriedade acionária. Faça porque eu sou seu chefe, faça porque eu sou o dono. E você, de certa forma, tem poder para orientar essas ações para que todo mundo reme na mesma direção. Na hora que você começa a falar de uma rede de suprimentos, que você tem várias empresas com objetivos não necessariamente iguais, não necessariamente concorrentes, como é que você faz para garantir que todas remem no mesmo sentido? Esses são apenas alguns dos temas que a gente aborda nesse livro. Não é um livro que trata de um tema absolutamente original e novo. Estamos tratando de gestão de operações. Só que a ideia eu passo a desrespeitar as fronteiras de função, de empresas, de regiões e nações, para conseguir gerenciar essa constelação de diferentes organizações que vão colaborar, trabalhar juntos para gerar esses produtos e serviços que a gente vai usar para competir melhor no mercado. O nosso livro é organizado de jeito a tratar 12 capítulos, cada um focado em determinadas partes de redes de suprimentos. Por exemplo, a primeira metade trata da estratégia de rede de suprimentos, a segunda metade trata das táticas de rede de suprimentos. Gestão de estoques, quando você passa a considerar uma quantidade grande de empresas que guardam seus estoques e fazem fluir esses materiais ao longo das várias relações fornecedor-cliente dentro de uma rede de suprimentos.
A gente trata desde as decisões de comprar ou fazer, ou seja, quais as atividades do produto que eu vou fazer eu mesmo, quais são aquelas que eu vou terceirizar, quais são as variáveis para as quais eu olho para resolver isso. Aquelas atividades que eu vou terceirizar, que tipo de relacionamento eu deveria ter com os meus fornecedores? Que tipo de relacionamento eu devia ter com os meus distribuidores? Esses são alguns aspectos que a gente trabalha na parte, vamos dizer, de suprimento. Só que a rede de suprimentos não para aí. Eu também tenho que trabalhar com a parte de distribuição de produtos. Eu também tenho que trabalhar com a parte, como a gente chama, a jusante. A partir da minha empresa ter gerado os produtos que ela gera, como é que eles vão ser distribuídos até chegar no cliente final. Então, a gente trata da logística como parte da rede de suprimentos. A gente trata de, por exemplo, gestão de demanda. Como é que eu gerencio a demanda desta rede como um todo? Não basta só fazer a tradicional previsão de vendas. A gente também aborda a previsão de vendas, mas não basta isso. Eu preciso agir sobre a venda, eu preciso tentar reduzir variabilidades e incertezas. O livro trata de técnicas para a gente tentar reduzir ao máximo possível as variabilidades e as incertezas da demanda e do suprimento para conseguir trabalhar de um jeito mais eficiente, mais eficaz. Capítulo sobre sistemas de avaliação de desempenho e capítulos a respeito, por exemplo, de como é que eu faço para alinhar incentivos na rede de suprimentos. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a visão moderna de rede de suprimentos não se restringe apenas aos aspectos logísticos, mas talvez mais do que os aspectos logísticos, aos aspectos gerenciais. Como é que eu faço essas coisas acontecerem?